Olá você, seja muito bem-vindo ao programa Novas Histórias. Eu sou Márcio Morato e tenho a satisfação de apresentar esse programa para vocês. O objetivo do nosso programa é mostrar as vidas de pessoas que passaram pelo Projeto Ceifar e tiveram as suas vidas transformadas através de um encontro com Jesus Cristo. E o tema do nosso programa de hoje é a lei da semeadura, colhendo bons frutos. E para o programa de hoje estamos aqui na presença do querido Randall, que passou ali pelo projeto, teve a sua vida transformada. O Marcelo, que com muito bom coração trabalha lá como voluntário no projeto. E a presença do querido Alan, que veio a brilhantar o nosso programa com a sua música, com o seu dom musical. Randall, satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui falando um pouco da minha vida. Doutor Marcelo. Prazer também estar com você, Márcio. Obrigado pelo convite. Ok. E o Alan, satisfação, viu? Bom, para continuarmos o nosso programa, eu vou mostrar um pouquinho do vídeo que fala a respeito da horta que você, com muito carinho, trabalhou ali dentro do Projeto Ceifar, onde Deus tocou muito o teu coração. Vamos ver. Eu estou aqui desde o dia 16 de dezembro, né? Amanhã faz um mês que eu estou aqui, esse é o meu segundo internamento. O outro que eu passei aqui, eu entrei dia 16 de janeiro de 2019, né? Meu primeiro internamento fiquei aqui na casa 6 meses, acabei retornando no passado, dia 16 de dezembro. Fazendo a retirada de mato daqui da pedra aqui. É uma atividade mais para a gente ficar refletindo, tendo um momento pessoal com a gente refletir, que a gente refletir nosso passado, a gente tem um momento de oração, a gente tem um momento de paz com a gente mesmo, né? E daí refletindo, poder ter um momento nosso mesmo, né? A gente acorda, né, às 7 horas, daí temos nossa devocional, né? Tomamos café da manhã cedo, vamos para um momento de oração, né? Que é das 7h30 às 8h. Daí a gente das 9 até as 10 a gente tem o devocional, e das 10 até meio-dia a gente tem os labores, né? De cadê os monitores distribuem as tarefas, né, pra gente, né? Tem o pessoal da roçadeira, tem o pessoal que tem as atividades físicas, as atividades fixas, né? Que são cuidar dos cachorros, as roçadeiras, a parte de limpar os chalés, tudo, né? E aí vão distribuindo as tarefas, né? No dia a dia aí com a gente. Olha, a horta, ela possui couve, ela possui repolho também, que temos ali, salsinha, cebolinha, pimenta cumari, tem brócolis, tem berinjela, milho preto, tomate cereja, espinafre, tem um pouquinho também, quiabo, acelga. Então tem pequenas variedades, bastante variedades, mas em quantidades pequenas. Para mim significa a espera daquilo que Deus provê para nós, sabe? Significa a calma de saber que Deus vai prover, que Deus cuida, independente se você está bem ou mal, Deus ele produz, ele faz aquilo acontecer na sua vida. Então eu desenvolvo a calma aqui, a confiança, sabe? O conhecimento de poucas coisas assim que eu tenho aprendido, eu coloco em prática aqui dentro da horta. E cada vez eu busco isso, sabe? Mexer um pouquinho mais, variedades um pouquinho mais e aprendendo do cuidado de Deus para minha vida e para a vida de todos que tem aqui na comunidade. Pois bem, a horta é um lugar ali no Projeto Ceifar que o Marcos e a Cláudia têm muito carinho. Onde o Randall teve o privilégio de poder cuidar um pouco. O que te remete à horta ali do projeto? A horta é um lugar de crescimento. Ali que eu comecei a crescer espiritualmente e a minha cura iniciou desde que eu comecei a trabalhar na horta. Todas as outras atividades eu fazia muito bem feita. Depois eu pude entender que o que a gente faz, mesmo dando o seu melhor, nada é para si, é para Deus, e ali foi o que eu me destaquei bastante, foi na horta. Marcelo, você ajuda bastante ali no Projeto Ceifar na questão de uma mentoria, tanto bíblica como espiritual. O que falar sobre essa questão?
A mentoria bíblica, espiritual, é fundamental para esses meninos, porque é através do conhecimento da presença de Deus na vida deles que há a transformação. Né? Esses meninos vêm de uma situação de risco muito grande, né? E não tem medo e não tem temor a nada. E quando ele tem um encontro definitivo com Cristo, a vida é transformada. E foi o que aconteceu com o Randall, porque ele viu, ele plantou, ele viu a semente germinar, ela crescer, e aconteceu exatamente com isso. A semente do amor de Jesus nasceu no coração dele, e de lá para cá é um crescer constante. Pois bem, para você que de repente tem no teu contexto familiar alguém que você ama, passando aí pelo problema da drogadição, quero te convidar para conhecer mais de perto o Projeto Ceifar. Você vai obter maiores informações acessando o site do Instituto Cargolift. E logo após o intervalo comercial, nós voltamos com o nosso bate-papo. Até já. Estamos de volta. Estou aqui na presença do Randall, do Marcelo, do Alan. Randall, conta um pouquinho, como é que foi para você, como é que começou esse lance de drogas, qual a idade que você tinha, o que te levou para a drogadição? Eu tinha 12 anos, acho que eu queria ser aceito com o pessoal que eu andava, eu já era um futuro promissor no skate e acabei me envolvendo com esse assunto, um assunto nada agradável, um assunto que machucou muita gente, me machucou em principal, a minha mãe, que eu adoro muito. Foi bem triste, assim, foi uma coisa que eu não desejo para ninguém. Quem estiver vendo esse vídeo e tiver alguém com problema, tenta ajudar com amor, com carinho, não com dureza, com uma parte que assim vai tocar bastante no coração dele, as pessoas agirem com amor, com entendimento. Pontos você destaca como os mais negativos, e pode se destacar como o fundo do poço, mais sofrido da tua vida, e também te atingiu na questão do caráter? O fundo do poço é quando você passa a adulterar, mentir, enganar, roubar, indiferente de quem seja, se seja um estranho ou uma pessoa de dentro da sua casa, uma pessoa que você ame, sem medir consequências do que pode acontecer, mesmo você botando em risco até a tua própria vida. Pontos você destaca como os mais difíceis, assim, nesse tempo de drogas, assim, na tua vida? O mais difícil de todos é quando você olha para o teu lado e você não tem ninguém, a tua família inteira você dizimou, você acabou com ela, você ceifou todos, ninguém mais quer ficar perto de você. Você fala na questão de manipulação, mentira, as drogas te levam para um fundo do poço e ao mesmo tempo vai trazendo, marcando o teu caráter, das pessoas que utilizam. A manipulação, a mentira, isso é só para você ter um barato a mais, para você usar mais e ficar um pouco mais louco. Doutor Marcelo, o que leva uma pessoa a experimentar as drogas, sabendo que tem tanta informação que faz mal, mas ainda assim as pessoas encaram esse risco na vida? O que você acha disso? Márcio, são vários motivos. Né? Alguns que eu posso destacar aqui é a falta de atenção dos pais com o filho, a não aceitação dele num grupo de pessoas, né? Pessoas que ele quer se destacar, às vezes uma desilusão, às vezes uma palavra mal colocada em determinada situação. Mas a maioria dos dependentes químicos que eu conheço, o que levou realmente ele à drogadição mesmo, é a falta de observação dos pais que não dão carinho, que não dão atenção, que deixam eles fazerem o que querem. Né? Então, tem muitos pais que trabalham e com certeza trabalham afinco, mas às vezes sonegam
o amor que dá para o filho, acha que colocar comida em casa é suficiente. Não é. Então, atenção, e eles vão procurar isso na rua. Quando você não tem isso em casa, a atenção, o carinho, o cuidado, ele vai procurar isso na rua, através de um amigo, através de uma namorada. E são vários fatores que vão levar. E como identificar, por exemplo, uma criança, um adolescente que está passando esse tipo de situação no contexto da vida dela, né? Então, às vezes a criança está passando, o adolescente está passando, um jovem está passando, não tem atenção familiar, ou às vezes tem uma família desestruturada, mas como identificar então para que essa pessoa não mergulhe no risco das drogas? Acho difícil responder, mas a desatenção às mudanças de hábitos que o menor tem, que o jovem tem, ela é constante. Quem é pai conhece o filho só de olhar para ele se ele está bem, se ele está ruim. O filho chega em casa com o olho vermelho, chega em casa com novas roupas, não dorme mais direito. Então são várias os sintomas de envolvimento com a droga, principalmente a amizade. Tudo isso que o Dr. Marcelo falou é verdade. E assim, no meu caso, a minha mãe é uma pessoa excepcional. Ela, no primeiro serviço que ela trabalhou, ela se aposentou. Ela só tem um registro na carteira dela. Eu tenho umas 5 carteiras de trabalho. Graças a Deus agora tenho uma que está indo tudo certo, tudo bem. Mas assim, foi bem complicado, porque o meu irmão ele é médico, ele passou na Federal, e ele tinha uma atenção toda especial pelo meu pai. Meu irmão era a menina dos olhos dele. E eu sempre fiquei meio de lado. Não acredito, acredito que não fosse nem por mal nem nada, mas assim, o que eu acabei sentindo assim, que eu estava de lado e tal, e assim, eu sempre fui mais descolado que o meu irmão. Eu tinha que me alimentar, eu que fazia a minha comida, eu que eu ficava sozinho o dia inteiro, morando no centro da cidade. Então, saía do colégio, ia para fliperama, depois de fliperama e andar de autorama, eu mexia com automodelismo. Depois, quando fiquei mais velho, eu comecei a mexer com carro e todas essas coisas. E nesse tempo você estava... Não, eu já estava usando droga e já estava roubando, já fazia tempo, já, assim... Mas isso fica um alerta que você está falando, que o Dr. Marcelo falou, para os pais, né? Porque não é porque um filho, às vezes, tem mais tempo de estudo, a pessoa consegue se desenvolver melhor na sua atividade escolar, que de repente o outro que talvez não esteja passando por um mesmo nível de entendimento, de vida escolar, também não possa ter o tipo de atenção, né? Você trouxe um alerta, e assim, muito importante para os pais isso. Quando eu era criança, psicólogo, psiquiatra, era escasso, era bem caro, entendeu? Certo. Então, na minha casa o dinheiro era manejado de uma forma tremenda, nunca faltou nada para ninguém, mas assim, a direção estava mais para ele. E eu acabei ficando meio de lado. Acho que foi isso que também pode ter me direcionado para essa vida mundana que eu vivi. Marcelo, o que pode ser feito para que os pais tenham uma atenção maior para com, de repente, aqueles filhos que estão mais difíceis, entendimento, tanto escolar ou até na questão da rebeldia, né? Porque tem fases da vida para que o pai preste atenção nesse sentido. O primeiro passo é saber que ele não vai conseguir resolver isso sozinho. A criança, quando começa a dar alteração em casa, o jovem, quando começa a dar alteração em casa, é sinal que a família toda já está doente. Porque o que acontece? Os pais hoje têm mania de só punir, ou só conversar. E você esquece o primordial, que é o amor, que é falar de Deus, colocar Deus na história. Então, é muito difícil você falar o que tem que fazer, o pai tem que fazer, porque cada situação é uma situação diferente.
Mas o mais importante é ele perceber que precisa de ajuda, que ele também está doente, que não é só o filho que está doente. Porque às vezes eu já vi muitos casos acontecerem de um jovem, de um homem, de um adolescente largarem a droga e voltarem porque os próprios pais conduziram de forma errada a recuperação dele, desconfiando de um horário que chegou mais tarde, de 10 centavos ou 30 centavos que faltou no troco, que foi comprar alguma coisa. Isso vai empurrando a criança, porque tira a credibilidade dele. Então, a atenção dos pais é fundamental nisso, porque os pais têm que exercer a função de pai. Não só com rigor e não só com amor, você tem que ter a medida exata. E quando detectar que existe algum problema, e se não for possível resolver, procurar a ajuda de um médico, ajuda de um pastor, e principalmente falar de Deus, contar a história bíblica, que tem várias histórias, passagens bíblicas que as pessoas se identificam com ela. Então, você tem vários argumentos e vários caminhos para você parar com essa situação. Mas o primeiro passo é o amor que os pais têm que dedicar. Parar de terceirizar a educação, né? É o que mais acontece. Os pais hoje em dia colocam a criança tempo integral no colégio. Não que isso seja errado. Às vezes é uma necessidade. Mas tem que ter um tempo para eles. Eu já vi, inclusive na igreja, os pais que colocam a criança no culto e vai embora. E deixam a critério de outro, deixam em clube. Então, assim, eles terceirizam a função de pai para outras pessoas. Isso falando no contexto cristão. Cristão. Mas imagina que ocorre lá num contexto que não tem a palavra de Deus. Márcio, eu vou falar um negócio, a coisa é terrível. Tem pais que tratam filho como se fosse um objeto, sabe, descartável. É um negócio, assim, muito ruim. Solta todas as frustrações que ele tem do dia a dia em cima dos filhos, porque deixou de viajar, porque tem que pagar colégio, deixou de comprar um carro novo, porque não tem dinheiro para fazer aquilo, porque se dedica ao filho. A pessoa não está preparada para uma família e não está preparada para ter um filho também. E aí desconta tudo isso no filho. Não, isso não é regra, tá? Isso só em algumas famílias realmente Sem dúvida, que criam filho e têm filhos sem previsão, sem ter a vontade de ter uma família realmente. E outra coisa, nesse assunto, assim, como o Dr. Marcelo falou, existem muitos familiares que te põem para baixo, que duvidam da tua integridade, duvidam da tua mudança. Eu tenho isso, graças a Deus essa pessoa vai dar um depoimento, um vídeo, que conseguiu ver que eu sou realmente uma nova pessoa. graças a Deus. É porque Jesus entrou na tua vida. E graças a Deus eu estou pastoreando todos eles. E pegando esse gancho, no próximo bloco do programa, nós queremos já estar preparando para mostrar um vídeo onde pessoas que você ama têm uma palavra para falar um pouquinho a respeito da transformação de vida que Deus pode fazer na vida das pessoas que têm um encontro com Cristo. Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta. Estou aqui com o Randall, com o Marcelo, com o Alan. Randall, você cita na questão da tua dificuldade daquele tempo de drogadição, a questão da manipulação, da mentira, mas você cita também a questão da falta de paciência, agressividade, a falta de comprometimento, mas enfim, o que você acha que leva as pessoas a ter esse tipo de hábito, de atitude? Esse é o maior sintoma de que você está adoecido. Que a droga já faz parte da sua vida, do seu corpo, da sua mente. Você sentir que você precisa tanto da droga que você não se importa com as consequências que ela possa causar em quem você gosta, em quem você ama e nas pessoas que você não conhece. É bem complicado essa parte. Essa parte é uma parte muito triste. Muito triste mesmo, de verdade, assim. Então, quem está tendo esse problema, procura ajuda, tenta entrar em contato com alguém que possa te informar mais sobre o assunto,
porque a hora que você chega nessa parte, as coisas só vão piorar. Certo, você teve, graças a Deus, uma transformação de vida. Em nome de Jesus. Vamos ver um vídeo onde algumas pessoas têm algo para dizer a respeito da tua vida. Eu que cuidava dele, né? Porque minha mãe ficou doente e daí eu tive que cuidar dele quando ele era pequeno. Foi bem triste, assim, ficar sozinho, né? Era eu, ele e mais um outro irmão meu. Mas o Randall praticamente era um bebê, né? Ele só tinha um ano e pouquinho e eu tinha 12 anos, eu tinha que cuidar do meu irmão. Foi indo, que eu me lembro assim, eu ia na escola buscar ele. A professora falava que ele era meio bagunceiro na sala de aula. Chegava no final do ano, às vezes passava, às vezes não, né? Foi normal assim, sabe? Bom, falando do Randall, ele uma das características que nós podemos observar dele é que ele era muito argumentador. Algumas coisas assim que ele não concordava e algumas coisas que ele achava que não era legal, ele sempre argumentava, ele sempre falava, mas poxa, por que essa vida cristã requer tal coisa? Por que viver com Jesus requer isso? Bom, o Randall chegou com grandes problemas assim de caráter assim como assim, a grande maioria vem, né? Eles vêm com um grande problema no caráter, porque a droga ela tem essa característica de destruir o caráter, né? Manipulador, mentiroso, são problemas que todos, assim, a maioria enfrenta, né? E ele chegou dessa forma, e bem destruído, assim. A destruição ela é visível, tanto física quanto espiritualmente. Então a pessoa passa a manipular demais, passa a sempre querer estar com a razão. Ele dormia muito, né? Ele dormia muito e saía à noite, que eu percebia isso. Não, teve um dia que eu vi ele na frente do portão, muito magro, porque até então eu vi ele sempre dormindo, nunca vi ele acordado, né? Ele estava bem magro, assim, sabe? A aparência dele estava bem feia. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Daí que eu vi que ele estava mesmo no fundo do poço, não morava com eles. Sempre quem morava com ele era minha mãe, ele e o meu pai, né? Que já é falecido. Sempre, mas a gente sempre via, né? Que ele chegava lá, ele estava sempre dormindo. Então a gente vai percebendo assim, né? Que não é ficar próximo, né? Estava sempre distante, rápido, sempre muito rápido, sabe? Conheci o Randall lá dentro do Projeto Ceifar. Tempos depois, após algumas conversas, a gente descobriu que tinha algumas amizades assim seculares em comum, né? Mas não tinha conhecido ele antes disso, conheci ele lá dentro do Projeto Ceifar. A gente fugiu dele, porque ele estava dormindo, daí a mãe não queria que ele visse para ele não ficar agressivo, né? Daí a gente foi levando as coisas dela aos poucos, assim. E daí um dia eu fui de tarde lá, ela veio junto e ele ficou lá. É ruim, né? É estranho, né? Assim, é uma coisa parece que está perdendo, né? Então ele disse que ele sentia fome, E um dia disse que ele chegou numa carrocinha de cachorro-quente e queria comer um cachorro-quente, o homem não deu. E daí se aproximou um senhor, que eu não sei quem é, e ofereceu que ele ia pagar um cachorro-quente se ele fosse com ele se internar, né? Daí foi. A transformação do Randall se deu bem rápido, mas foi um tempo assim, foi um tempo rápido. Ele se converteu rapidamente, ele teve uma entrega. Daí depois teve, né, todo o processo, ele veio depois do processo. Nossa, eu fiquei tão satisfeita dele ter vindo aqui e vir para a igreja, né, porque nunca ia para a igreja e se batizou, tudo. Fiquei bem contente com isso. Surpreendente perceber que o Randall não precisou passar pelo processo inteiro, né? Que ele conseguiu, desses 90 e poucos dias, conseguiu se reestruturar fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente. É surpreendente ver como ele está hoje e saber que os planos de Jesus e a mensagem de Cristo foi impactante na vida dele dessa forma. O que você fala a respeito que a comunidade terapêutica, o Projeto Ceifar, fez na tua vida para ter um encontro com Cristo?
Comunidade Ceifar é assim, é um pedaço do céu, como eu mesmo falo, porque eu também sou voluntário lá, participo da célula do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo me alertava de várias coisas, porque a gente conversava muito enquanto ele fazia a célula. E ele me alertava de várias coisas que até lá não fui alerto, assim, não me alertaram. E foram coisas assim que edificou bastante no meu caráter como pessoa, como irmão, como filho, como amigo, como pai, como avô. Como avô. Como avô, eu sou avô, eu tenho uma netinha de 4 anos, a Alice. Que benção. Sabe que eu não sou muito participativo na vida da minha filha, por consequência da droga. Mas creio que tudo isso vai mudar. Amém, em nome de Jesus. A gente já está trabalhando nessa questão. O projeto Ceifar é maravilhoso. As pessoas que fazem parte, a dona Cláudia, o seu Marcos, os donos, os pastores, são pessoas que estão realmente preocupadas com o próximo, né? Como diz o segundo mandamento. Amar ao próximo. Amar ao próximo, né? Como O, assim o mesmo. próximo como a ti mesmo. Então, eu sou muito grato de ter passado por lá. E o que eu puder fazer para aquela instituição, Glória a Deus. eu vou Aleluia. fazer. E você, dentro do projeto Ceifar, muitas coisas marcaram lá, tantas atividades, a questão da espiritualidade, a questão da psicologia, da psiquiatria, mas especificamente a horta, né? O que você pode destacar de tudo ali que foi que mais tocou teu coração e que transformou a tua vida de fato? Claro, sem contar o encontro com Jesus Cristo, né? Que é o ápice. Ali, assim, a gente não trata como um interno, né? Assim, é mais como um aluno. Certo. Então ali eu aprendi muita coisa boa. A horta, assim, foi maravilhosa. Aprendi que o melhor a gente não faz nem para dona Cláudia, para o seu Marcos, os pastores, mas a gente faz o melhor para Deus. Então, mesmo eu sendo manipulador, né, um cara bem difícil, tudo o que eu fazia, não desmerecendo o que as outras pessoas faziam, mas eu fazia o melhor. As tarefas eram muito bem feitas. Eu nunca fui monitor de chalé, mas o pastor Wilson, quando ia levar as famílias, né, para visitar o chalé, para ver a instituição, ele sempre levava no meu chalé. Por quê? Porque lá era bem agradável. Legal. Assim, eu meio tomava conta assim, dessa parte mesmo sem ser o monitor, né, o chefe do chalé. Final de semana, era sábado à tarde, assim, é bem complicado. Eu ficava passando as minhas roupas, eu ficava costurando as minhas roupas, eu ficava separando o que eu tinha ganhado das minhas doações, porque quando eu fui para lá não tinha nada. Certo. Separava tudo por cor, E como deixava é que foi tudo teu dobradinho. encontro com Jesus Cristo nesse Meu tempo? encontro com Jesus foi maravilhoso, porque sem palavras, né? Quando eu comecei Você lembra do dia, do momento lembro, que foi dia 17 de julho. Meu pai tinha falecido dia 15 de junho. Foi um mês depois, 1 mês e 2 dias. Eu estava bem triste. E foi uma manhã, eu fui regar a horta. Nossa, e as alfaces, assim, elas tinham todas saído para fora. As pimentas, eu cuidava muito, eu adoro pimenta. As pimentas estavam todas lindas, assim, tinha caído aquela neblina, assim, estava meio molhadinho. E assim, tinha vida. Tinha vida não, e tem, né?
As plantas são vida, então tinha uma coisa mais forte ali dentro. Glória a Deus. Então, Marcelo, quais pontos você destaca na vida do Randall que foram o destaque, assim, que fez ele mudar de vida, que você presenciou esse andar dele todo lá dentro? O que você acha? Eu conheci o Randall no projeto Ceifar. E como eu já havia falado para ele chegou lá morto. Ele chegou lá com 53 quilos, sem família, sem amigo, desacreditado. Uma pessoa totalmente arredia a qualquer mandamento. E a primeira coisa que eu destaco nele é que ele teve vontade de sair disso. Porque ele chegou realmente ao fundo do poço. E quando a pessoa chega ao fundo do poço, eu acho que é o primeiro caminho para a subida, é você colocar o pé no fundo e subir. E ele agarrou essa oportunidade que o Parkinson e a Cláudia proporcionaram para ele, porque ele foi abençoado com uma vaga, e ele não desistiu. Porque imagine só uma pessoa que morou na rua há alguns anos, dormia no cemitério, ter que conviver socialmente com outras pessoas, para ele foi muito difícil. Isso ele não chegou a contar, mas chega para um próximo programa, a questão do cemitério e tudo. Então foi uma coisa muito difícil. E na horta, ele vendo germinar, ele vendo a colheita, ele vendo a semeadura, Deus teve um encontro com ele tão profundo que mexeu no profundo dele mesmo. Mexeu com tudo que ele conhecia. E aqui a palavra de Deus, o Senhor Jesus, pode fazer na vida de uma pessoa que está nesse nível de decadência. O que a palavra de Deus pode fazer? A palavra de pode Deus fazer é essencial. tudo. É essencial. Glória a Deus. E aliado aos pastores, aos profissionais, aos alunos, porque, Márcio, ali ele aprendeu uma coisa que é fundamental na vida do ser humano, que é ser amado. Ele foi amado por todos ali, ele foi amado por voluntários, ele foi amado por pastores, foi amado por funcionários, por monitores. Então ali ele recebeu amor. E esse amor maior foi o encontro que ele teve com Deus. Tá, vamos ver mais um vídeo. Algumas pessoas têm, tua irmã e o teu amigo John Lennon. É isso aí, meu amigo. É sempre bom falar de você, é sempre bom estar com você. E quero que você saiba que você é um exemplo a ser seguido. Essa sua disponibilidade em trabalhar para o reino, essa sua disponibilidade em mudar, em ser o que Jesus quer que sejamos, é impactante. É sempre bom e sempre verdadeiro ver a transformação na vida das pessoas que submetem à vontade de Jesus. Então essa é a minha homenagem para você, meu querido, saber que você é exemplo para muitas pessoas. E é para isso que Jesus nos chamou, para sermos exemplo no mundo, para sermos luz onde há trevas. Então, meu querido, essa é a minha homenagem para você, um grande abraço. Espero que estejamos juntos por muito mais dias, muito mais tempo e que possamos usufruir um da presença do outro e assim usufruirmos da presença de Jesus, que é real e é intensa e tem nos incentivado a seguir em frente, sempre sendo testemunhas dele. Essa é a minha homenagem para você, meu querido. Dal, quero que você cumpra o que você quer na tua vida, que você seja muito feliz. Se precisar de mim, eu sempre estou aqui para você. Vai em frente, tá? Muito lindo, né? Emocionante. E para concluir, querido, essa é a graça da vida transformada que Jesus Cristo faz na vida da pessoa. Eu tenho certeza que você é um novo homem, uma pessoa que tem muito a semear no coração das pessoas, da tua família em especial. E certamente você está vivendo aquilo que diz em Gálatas 5, que você antes era o velho homem. E a palavra de Deus fala em Gálatas 5 que a obra da carne, né? Nós sabemos que é do versículos 16 em diante. Mas eu não vou ler tudo, vou ler a partir... Mas também posso te interromper um pouquinho, Claro, só antes de você querido. começar? Sim. Você amar os teus entes queridos é muito fácil. Então, como diz o mandamento, a gente tem que amar o próximo. Amém. Então você é a obra do Senhor renovada. Você está levando o amor de Cristo para as pessoas que talvez você nem conheça. E aqueles que de repente já fizeram algum mal para você, ainda você pode
semear o amor de Cristo, como está lá em Gálatas 5, do versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E é isso que você tem feito, meu querido. E certamente você tem andado no Espírito e tem semeado amor na vida das pessoas. E que fica o desafio aqui, né, para nós, né, Marcelo, Randall, Alan, para você que é nosso convidado no programa, que fica o desafio para nós semearmos o amor de Cristo na vida das pessoas. Até porque o fruto do Espírito, já citado aqui nessa passagem bíblica de Gálatas 5, de 22 em diante, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, entre os outros. Contra essas coisas não há lei. Que fique aqui o desafio para todos nós, em nome de Jesus. E para você, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe vocês, queridos, porque este programa tem um propósito, que é acolher novas histórias de vida. É isso. Até o próximo programa. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus.